Inception completou 10 anos no final de julho lá nos Estados Unidos, só que o filme só chegou aqui no Brasil no comecinho de agosto, e aí é justamente por isso que agora eu estou lançando esse vídeo do especial de 10 anos de A Origem. Baum, baum. Para falar de A Origem, a gente tem que falar do Christopher Nolan, que hoje em dia é mega conhecido, e ele é o roteirista e o diretor de A Origem. E na real, por mais que o filme tenha sido lançado em 2010, o processo dele começou-se muitos anos antes, mais especificamente em 2002, que foi quando ele teve o pitching desse filme, que nada mais é o pitching do que você vender a ideia do filme para executivos, para produtores executivos, para eles bancarem a ideia de levar esse filme para frente. E em 2002 isso, o Nolan conseguiu aprovação e ele não tinha um roteiro pronto ainda. Ele achou que ia levar uma coisa de meses para conseguir escrever esse roteiro. Só que se a gente lembra, o filme saiu só em 2010, ele foi aprovado em 2002 e nesse período de tempo o Nolan ainda lançou o Batman Begins, o Grande Truque e o Cavaleiro das Trevas. E toda vez que ele ia e lançava um desses filmes, ele voltava-se para A Origem e rascunhava, ia escrevendo o roteiro até que pós-Cavaleiro das Trevas, que foi o maior momento da carreira do Nolan, eu diria, que ele explodiu de fato para o mundo, ele voltou-se de vez a atenção para A Origem, para aí sim o filme ser lançado em 2010. Para o elenco, a primeira e única escolha para fazer o protagonista, para fazer o Cobb, era o Leonardo DiCaprio, uma coisa que acabou acontecendo, que é muito interessante até pelo fato que se a gente pensa no próprio Leonardo DiCaprio, ele não é um ator tão conhecido por fazer blockbusters. Talvez os maiores da carreira dele foram justamente o Titanic e agora o A Origem. E para o papel da Mal, inicialmente a escolha ia ser a Kate Winslet, o que é muito curioso porque ia marcar a terceira vez que os amigos iam atuar junto, porque o Léo DiCaprio e a Kate são amigos. Eles atuaram juntos em Titanic, em Foi Apenas um Sonho e Inception ia marcar meio que a terceira vez que isso ia acontecer, com os dois fazendo par romântico, só que a Kate acabou recusando e a Marion Cotillard entrou no projeto. Ainda dentro do elenco, o James Franco chegou a ter conversas para interpretar o Arthur, só que devido a conflito de agendas não rolou, e aí o Joseph Gordon-Levitt acabou entrando no projeto, e inclusive ele foi fazer a audição totalmente caracterizado como ele achou que o personagem ia ser. Porém, a personagem que teve mais atrizes cogitadas foi a da Ariadne. Emily Blunt, Emma Roberts, Rachel McAdams, Eva Rachel Wood, Carey Mulligan e até mesmo a Taylor Swift, só que no final quem ficou com o papel foi a Ellen Page. Mas o mais engraçado de todo o elenco acabou sendo o Tom Hardy, porque ele achou que ele tinha conseguido o papel dentro de Inception por conta da sua atuação em Bronson. Inclusive, fica aqui um parênteses, se você nunca assistiu Bronson, assista, porque é um filme incrível e uma das melhores atuações da carreira do Tom Hardy, então fica aqui a recomendação. Mas aí quando ele chegou no set, que ele descobriu que na real ele havia conseguido o papel não por causa de Bronson, mas por causa que o Nolan havia assistido ele em Rock'n'Rolla, o filme do Guy Ritchie. Inclusive, agora que eu tô constatando, tanto o Gordon-Levitt quanto a própria Marion Cotillard e o Tom Hardy, os três que trabalharam com o Nolan em A Origem, depois também foram trabalhar com o diretor em O Cavaleiro das Trevas Ressurge. A Origem foi um marco muito grande no cinema na década de 2010 por conta de quão grandioso aquele filme era, por conta da grande escala que ele tinha, e também foi um marco na carreira do Nolan em diversos sentidos. Um deles sendo justamente como o diretor, que já era conhecido por usar muitos efeitos práticos em seu filme, escalou isso ainda mais dentro de A Origem, porque a gente lembra muito do Cavaleiro das Trevas, que tinha bastante efeitos práticos, a sequência do caminhão tombando, que foi usado de efeito prático, só que dentro de A Origem, ele levou, como eu disse, isso a um outro patamar. Por mais que tenha efeitos feitos em computação gráfica auxiliando naquele mundo, muita coisa foi feita usando efeitos práticos mesmo. A escada de Penrose, na parte que o Arthur e a Ariadne estão subindo e tá explicando o paradoxo, aquilo foi construído de fato. A parte que tem um trem passando pela cidade, no meio do asfalto, aquilo foi construído de fato. A cafeteira que explode, aquilo também foi feito com os atores em cena. A própria avalanche do terceiro ato também foi uma avalanche que foi controlada e foi
foi feita, a explosão do set final lá, que tá explodindo tudo, aquilo também foi feito. Então é um filme com vários efeitos práticos que ajudam bastante você ver o filme 10 anos depois, com a tecnologia evoluindo bastante, e ele não soar tão datado assim. E falando das sequências com efeitos práticos, talvez a mais conhecida seja justamente o corredor que vai girando, que recentemente a gente descobriu que na real foi uma cópia de High School Musical. Mas brincadeiras à parte, foi uma sequência que teve todo um planejamento, porque aquele set foi construído, ele tem 30 metros de comprimento, e foi construído sob correias que permitiam com que o set ia girando. E aí depois teve todo um posicionamento de câmera. Os próprios atores tiveram que treinar ali dentro. O Gordon Levitt, ele faz as suas próprias sequências de ação, e esse set ele foi usado tanto para sequências e que vai girando, que eles têm que ir no teto, depois vai pro chão e tem todo um planejamento, quanto nas sequências que parece que tá tudo em gravidade zero. Aí aquele mesmo cenário que tava assim, ele girava nesse sentido, eles conseguiram colocar o cenário na vertical, e o Gordon Levitt, com uma corda amarrada, ele fazia toda a movimentação. E é legal falar dessa sequência porque quase 10 anos depois, em 2019, veio Euforia, que também fez uma sequência parecida nesse sentido, só que com outro grau de complexidade que é muito interessante, que é justamente o inverso, porque a personagem da Zendaya é a Rue, é a única que tá andando com o cenário girando, enquanto que todo o resto da produção que tá ali fazendo figuração, eles estão grudados no chão. Então, quando a câmera tá girando e o lugar tá girando e a personagem tá girando, todo mundo tá preso, o que é um outro nível de complexidade, mas eu sinto que talvez venha de uma inspiração de Inception. Outro ponto marcante dentro de A Origem é a trilha sonora que o Hans Zimmer compôs, porque dentro de O Cavaleiro das Trevas ele já tinha usado um pouco de sintetizadores, só que dentro de A Origem ele teve a chance de explorar isso mais a fundo, e é até curioso porque sons sintetizados são sons criados no computador. Ele fazia esse processo inicialmente e depois ele levava para uma orquestra, para a orquestra conseguir copiar, emular aquilo que ele estava fazendo sinteticamente. Até mesmo o icônico Baum, Baum, que marcou muito o cinema, e diversos outros filmes que usavam muito desse recurso auditivo para compor os seus filmes, as suas trilhas sonoras, os seus trailers. Nossa, o que teve de trailer que usava esse Baum, Baum. Dentro de A Origem, ele tem uma função narrativa muito legal, porque ele não é só um Baum, Baum, ele faz parte da diegese do filme. E diegese nada mais é do que elementos que pertençam dentro do universo que o filme está. Então, o Baum, Baum nada mais é do que uma música da Edith Piaf, que eu vou até ler porque eu não sei falar francês, que é Non ne regrette rien, que é uma música da cantora que é usada como chute dentro do filme, para que os personagens consigam sincronizar o momento em que eles têm que voltar para a realidade. Então, se no nível 0 nada mais é do que a música, não regrette rien, quanto mais fundo você tá no sonho e mais o tempo se dilata e mais o tempo demora a se passar, a música vai se dilatando também. Então, o que é uma música no primeiro nível, no último torna-se o Baum, Baum, que nada mais é do que a música 800 vezes mais lenta. Agora, falando mais especificamente da narrativa, é muito interessante como A Origem é um filme intrigante, no sentido que ele vai se aprofundando dentro do seu mundo e a gente acompanha uma espécie de filme de assalto com ficção científica, só que ao avesso, porque em vez de eles terem que roubar uma ideia, roubarem alguma coisa, é justamente o contrário. Eles precisam implantar uma ideia, o que é um conceito muito legal. E o fato de ter a ficção científica é um outro ponto que torna esse filme tão interessante e talvez tão vivo ainda na cabeça de muitas pessoas, porque a gente pensa que ele pega conceitos reais, principalmente centrados no sonho, e utiliza isso para compor as regras do seu mundo, que acaba sendo muito instigante da gente assistir, e cada vez que você assiste você pega um outro elemento aqui, uma outra coisa que ele coloca ali para compor esse mundo, que muito traz para a realidade, que é muito legal, e principalmente como é uma ficção científica que me lembra muito Matrix das irmãs Wachowski em alguns momentos, porque se na Matrix a gente tinha simulação, dentro de Inception a gente tem os sonhos. E aqui vai um ponto que talvez seja até um pouco polêmico, mas eu acho interessante falar, porque conforme eu estava assistindo eu vi paralelos muito grandes, que é entre A Origem e Interestelar, que é uma outra obra do Nolan que muita gente adora. Eu não gosto, mas eu sinto que as duas obras são muito paralelas na forma como elas contam a sua história, usando do artifício da ficção científica com pé na realidade junto com o amor. Só que enquanto que A Origem
eu sinto que ele consegue harmonizar bem esses elementos e encontrar um equilíbrio onde nenhum ponto acaba por sobressair ou sabotando o outro no final. Tudo é coeso para contar uma única história. Dentro de A Origem, eu sinto que o Nolan se sabota indo para os dois caminhos, porque um depende do outro, mas no final os dois não se encaixam, eles não encontram um meio termo para que essa história se sustente. Até mesmo a questão do Nolan ser muito explicativo, dele expor demais o filme, ter que toda hora ele tá, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Quando você como espectador já pegou o que ele tá querendo dizer, mas ainda vai e faz questão de explicar uma terceira vez, dentro de A Origem, eu sinto que, por mais que tenha isso, faz total sentido porque, primeiro, a gente está conhecendo um mundo que não é habitual a gente está aprendendo novas regras, e a personagem da Ariadne, ela serve muito bem para isso, porque ela se torna essa personagem orelha que não conhece as regras, essas regras vão sendo explicadas para ela, e por consequência, ela é a gente dentro do filme, então a gente está aprendendo as regras com ela. E é até curioso porque Inception é um filme que, de certo modo, até demora muito para começar de fato, porque tem o primeiro ato que é ele mostrando acontecendo algo dentro desse mundo, aí tem o segundo ato que a gente acompanha bastante das explicações, pra aí sim, no terceiro ato, meio que dá um reboot na história e a partir desse ponto a gente acompanha toda a história de Assalto. E até mesmo a questão do amor que, como eu disse, dentro de Interestelar eu sinto que sabota o filme como um todo, dentro de A Origem ele equilibra a história porque ele é meio que a força motriz de vários personagens. A própria relação do Robert com o pai dele, que é o que faz com que o grupo use isso a favor de conseguir implantar a ideia, e principalmente entre o Cobb e a Mal, esse amor que os dois sentem, e principalmente a culpa que o Cobb passa a sentir no momento em que ele tem que sair desse mundo dos sonhos, ele implanta uma ideia na cabeça da Mal e como que essa ideia vai consumindo ela ao ponto dela se matar. E aí muito da genialidade do filme reside em como ele consegue construir os elementos e no final você sente um senso, um arco de conclusão muito forte de como ele vai colocando esses elementos. A própria questão de o Cobb falar, não, eu sei que funciona fazer uma inserção, um inception de ideia, porque eu já fiz isso antes. Como que isso está envolto com a questão da Mal, como que a Mal ela se personifica dentro do mundo dos sonhos do Cobb como essa agente do caos, do perigo, que nada mais é do que a personificação da culpa que ele sente pelo fato da mulher ter morrido, que gera interpretações muito interessantes nesse sentido. E por fim, é impossível falar sobre A Origem sem falar sobre o final ambíguo e a pergunta que nos persegue até hoje. Afinal de contas, o peão caiu ou não? Ao meu ver, o ponto central para encontrar uma possível interpretação e não necessariamente uma conclusão reside na figura do Cobb e na culpa que ele sente pela Mal ter morrido, porque você vê o filme todo ele fixado com a ideia se ele está na realidade ou se ele está nos sonhos, e ele sempre se recorre pro peão para ver aonde ele está, se o peão vai cair ou não. Porém, o peão não é o totem dele, é o totem da Mal. E eu vejo essa interpretação como que o totem, o peão, fosse o parasita dentro da cabeça do Cobb que ele não consegue superar. E dentro desse sentido, a gente tem a figura da Ariadne, da personagem da Ellen Page, que surge como um agente que vai guiar o personagem do Cobb justamente para enfrentar, para confrontar a sua culpa a fim de superar a esposa que se matou. Não é à toa que a personagem da Ellen Page tem um nome referente à mitologia grega, dentro do mito do Teseu e do Minotauro. Sendo que é graças que a Ariadne, seu novelo de lã, que o Teseu consegue sair do labirinto. E transpondo isso para dentro do filme, é quase como se a Ariadne fosse essa personagem que está guiando o Cobb para conseguir sair do labirinto barra limbo no qual ele se encontra. E no final, ele indo em direção aos filhos, sem ver o que o peão está mostrando, é justamente ele aceitando que essa é a realidade que importa para ele. Mas se você precisa de mais provas se ele estava sonhando ou não, se o peão caiu ou não, eu acho que tem alguns outros elementos interessantes nesse sentido. Começando pelo fato de que, como eu disse, o peão nunca foi o totem dele, e sim o totem da Mal. O totem dele eu acredito que seja a aliança, porque quando ele está no mundo dos sonhos, que ele está com essa culpa, ele está usando a aliança. Quando ele está na realidade, ele não está usando a aliança. E na última cena, ele está sem a aliança. Aí tem uma outra questão que é muito mais técnica, que a gente sempre vê ele vendo os filhos nos sonhos, crianças, e aí quando ele tá na realidade, ele vê as crianças, parece que não passou o tempo, parece que são exatamente as mesmas crianças usando as mesmas roupas, só que se você puxa no IMDb, são crianças diferentes, são mais velhas do que as que ele vê no mundo dos sonhos, e estão usando roupas
parecidas, mas não são necessariamente as mesmas. E meio que para fechar isso, tem a figura do Michael Caine, que pode ser dito como a âncora da realidade, porque toda cena em que o Michael Caine aparece, eles estão na realidade. Então, se na última sequência ele aparece, significa que aquilo é a realidade. Porém, a dúvida persiste. O peão caiu ou não? Para mim, caiu. E para vocês? E é isso, pessoas, esse é meu vídeo falando sobre os 10 anos de Inception. Eu gosto muito desse filme e eu queria compartilhar com vocês o quanto eu gosto, trazendo informações, curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma informação que vocês sabem que eu deixei de fora, alguma interpretação pro final do filme, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar, vamos debater sobre A Origem, que é muito da hora. Não se esqueça, se você chegou até aqui, de se inscrever no canal, vai aparecer a bolinha aqui do ladinho. Deixa o like, se você quiser, se você gostar desse vídeo, deixa o like aqui, porque isso me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer, esse vídeo chegar a mais pessoas. Então deixa o like, assina o canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo, então. Tchau!